O Eduardo Bolsonaro, para variar, passou mais uma vergonha ao tentar criticar o Lula, mostrando que ele é o rei do vexame. E mostrando também que nem Eduardo, nem Carlos, nem Flávio e nenhum bolsonarista tem a mínima condição de ser oposição ao Lula. Eles não sabem fazer isso. Eles não têm estofo político e intelectual para criticar. Porque logo depois de Eduardo fazer uma crítica ridícula falando mais uma vez do socialismo, houve uma série de notícias positivas a respeito do Lula que o Lula simplesmente calou o Eduardo Bolsonaro. Foi pesquisa da Quest mostrando uma boa taxa de aprovação, retomada do Minha Casa Minha Vida, aumento do salário mínimo, também nós tivemos população apoiando o Lula na taxa de juros. Olha só, o que o Eduardo Bolsonaro vai falar a respeito disso? Nada, porque ele é simplesmente um lorpinha. Mas na sua opinião, por que o Eduardo e os bolsonaristas não conseguem fazer oposição ao Lula? Porque não há o que se opor ou porque eles são tontos? Deixe seu like se você gosta do Eduardo passando vergonha e se inscreva no canal. O Eduardo, como nós falamos para você nesse vídeo aqui em cima, a oposição ao Lula por parte dos bolsonaristas não sabe o que fazer, né? Fazar é uma mistura de falar com fazer. Não sabe. Eles estão completamente perdidos. E o Eduardo também, principalmente depois da derrota do Bolsonaro, ele não sabe o que falar. Primeiro porque ele tem o intelecto de um símio. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a propagar mais notícias falsas e mentirosas a respeito do governo Lula, falando que as mudanças planetárias elas não existem, o planeta não está se aquecendo, tudo isso é uma mentira de pessoas poderosas como o Lula, isso nas palavras do Eduardo, como o Lula para tentar moldar o seu comportamento, porque é dessa forma que Lula e vários outros líderes do país vão implementar o socialismo. Meu pai amado, o que esse cara tá comendo? Ou o que ele deixou de comer? É muita maluquice. Mas revela que ele tá totalmente perdido. Porque na semana passada, o Eduardo, o Carlos fizeram umas postagens para tentar criticar o Lula que acabaram acertando o próprio Bolsonaro. O Flávio também fez isso. Então o que nós temos? Que não faz parte do perfil dos bolsonaristas ser oposição. Ou uma oposição inteligente ou minimamente crítica. O que eles sabem fazer é barulho nas redes sociais para um público nichado. E é exatamente isso que o Eduardo fez. Como que ele vai criticar o Lula, sendo que ele não sabe absolutamente nada? Só tem que fazer crítica para o público nichado falando de socialismo, comunismo, essas bobagens. Só que se essa for a oposição ao Lula, o Lula vai ter a oposição mais fácil da vida dele. Porque como que o Eduardo vai se opor a isso? Ele tem que ficar em silêncio, porque ontem saiu o resultado da pesquisa Quest com relação à aprovação do Lula. 40% da população brasileira apoia o governo Lula. 65% aprovam o comportamento do Lula. 29% reprovam. Por que 29%? Porque é aquele número de bolsonaristas. Nós temos 30% da população brasileira que é bolsonarista. E esse número persiste desde o início de 2019. E agora nós também estamos vendo nessas pesquisas de intenção ou de aprovação do governo Lula. Só que esses resultados são interessantes. Você vai falar, mas está muito no começo do governo Lula? Sim, com toda certeza tá. Só que, eu também concordo com você, eu acho que uma pesquisa de intenção de governo tem que ser feita lá para abril, maio. Agora é muito recente. Só que mostra um resultado interessante, porque a vitória do Lula para cima do Bolsonaro foi uma vitória apertada. Então algumas pessoas até falam, o país está dividido, toda aquela coisa. E o resultado do Lula, que é bem acima da média ou dos 50%, mostram aí que algumas pessoas que votaram no Bolsonaro aprovam o comportamento do Lula. E o principal resultado do Lula, que cala completamente o Eduardo Bolsonaro, ele tem que ficar em silêncio, é que 76% da população brasileira, segundo a pesquisa Quest, defende a postura do Lula de reduzir os juros da Selic. Olha só, isso é uma grande conquista do Lula, porque essa é uma discussão que o Lula tem colocado, que nenhum outro presidente tem colocado, a imprensa tem batido, tem criticado, não consegue explicar o motivo da taxa de juros ser tão alta, a imprensa está mais perdida do que cachorro quando cai do carro durante a mudança, e aí o que acontece? A população mostra o seu apoio, o seu respaldo ao Lula. Tanto que o Campos Neto, na hora que foi no programa Roda Viva, ele não sabia o que falar, ele não sabia justificar, ele não sabia explicar o motivo da taxa de juros estar tão alta. Link aqui no card que eu comentei essa entrevista do Campos Neto, é muito importante que você veja o meu comentário. Então, sem a imprensa explicar o motivo da taxa de juros estar alta, sem o Campos Neto explicar e sem o Eduardo Bolsonaro fazer uma oposição decente, não vai fazer,
A população apoia o Lula e é importante porque os juros precisam ser reduzidos para que o país possa crescer economicamente. Se não tiver, o que vai acontecer? O país não vai crescer. Mas, ao que tudo indica, vai ter essa redução. E por quê? Porque até mesmo integrantes do mercado já começam a endossar a parte do Lula no debate contra o Banco Central. Quem trouxe a informação para nós foi o colunista Álvaro Gabriel, do jornal o Globo. Ele falou que no evento do BTG, do Banco BTG, alguns integrantes do mercado começaram a defender o reajuste da meta de inflação para cima. Porque eles falaram o seguinte, olha, essa meta é irreal. Não dá para nós mantermos essa meta. Não adianta você querer colocar uma meta inatingível que não faz o mínimo sentido. Isso descredibiliza ou desacredita a própria meta. E faz com que a nossa taxa de juros fique alta. Isso inviabiliza o desenvolvimento do país para atingir uma meta de inflação que não faz sentido. Então até mesmo integrantes do mercado financeiro começam a endossar a tese do Lula sobre, ou a visão do Lula sobre os juros e também sobre a inflação. Ou seja, o Lula está vencendo o debate contra aqueles que querem manter a taxa de juros altas e coisas do tipo. E se nem a imprensa, que é minimamente estudada, vai conseguir se opor a isso, ou está conseguindo se opor a isso, ou derrotar o Lula no debate, como que o Eduardo e os bolsonaristas vão fazer? Não vão, pessoal. Não vão. Eu faço uma aposta com vocês. Essa vai ser a oposição mais diminuta que o Lula já teve em toda a sua história. Você concorda comigo? Coloque nos comentários. E as conquistas do Lula não param por aí, porque o Lula retomou o programa Minha Casa Minha Vida, um programa essencial também para o desenvolvimento econômico do Brasil, porque é um programa que mexe justamente com o segmento da construção civil, um segmento que gera emprego, gera renda, mexe com o fornecedor, e isso é essencial nesse momento de retomada econômica e para os planos do Lula. E o Lula entregou assim uma quantidade imensa de casas que estavam paradas desde 2016. Fazia 7 anos que esses imóveis eles estavam praticamente prontos, mas eles não foram entregues. Por que Temer não entregou? Por que o Bolsonaro também não entregou? Por que o Lula, em apenas 45 dias desde o início do seu mandato, conseguiu finalizar essas obras e entregou para quem estava precisando? Então é mais um tapinha na boca do Eduardo Bolsonaro que tem que ficar quietinho. E vai acontecer mais coisa, porque o Lula prometeu reajuste no salário mínimo. Outro reajuste. O salário mínimo vai passar de R$ 1.308 ou R$ 1.302 para R$ 1.320 reais. Um reajuste de R$ 18 reais. É um reajuste, você pode falar, é muito pequeno. Concordo, mas já é um dinheiro que também vai entrar para movimentar a economia do país. Isso é super importante. E nos próximos dias, o Lula ele vai inaugurar o novo Bolsa Família. O programa com R$ 600 reais, mais um adicional de 150 por filho que estiver na escola até os 6 anos. É mais um programa também de distribuição de renda que vai ajudar o país nessa retomada econômica, o que é fundamental para os planos econômicos do Lula. O reajuste do salário mínimo vai ser anunciado, vai começar a ser pago a partir de março, tá? A partir de maio, perdão, justamente no dia 1º de maio, na data especial, no Dia do Trabalho. Então a gente começa a ver, de fato, que a musculatura do governo Lula começa a pegar tração e ficar igual o tamanho do meu bíceps. Aqui tá baixo aqui do meu terno, mas eu tô ficando com bíceps no pump. Mas por quê? Porque, pessoal, o governo trabalha, diferentemente do governo Bolsonaro. Então não tem o que o Eduardo Bananinha falar, não tem o que o Eduardo Bananinha apitar, ele só pode ficar quietinho. Porque se os planos econômicos do Lula derem certo, redução na taxa de juros, redução na meta de inflação, baratear os custos produtivos, dar crédito para as pessoas começarem a consumir, retomada e aquecimento da construção civil, aí nós vamos ter reajuste do salário mínimo, aumento do programa do Bolsa Família, utilização dos bancos estatais para fomento de empreendedores nas regiões periféricas, o chamado empreendedorismo social, que são aqueles empreendedores que não conseguem mais se restabelecer no mercado de trabalho. O governo Lula tem tudo para dar certo, porque Lula tem um ponto que é importante. Ele sabe que a grande geração de empregos não vai acontecer pelas grandes empresas. Hoje, porque as grandes empresas, os grandes empresários, eles já estão no rentismo. Para entender o que é o rentismo, já fiz vídeo nessas discussões sobre o Banco Central, link aqui no card, você vai entender o que é o rentismo e por que o Lula está traçando também esse embate com o Banco Central para quebrar a lógica do rentismo, pelo menos parte dela. Só que como os grandes empresários eles já estão na lógica do rentismo, quem pode abrir postos de trabalho?
pessoas que estão na periferia. Então é isso que o Lula vai fazer, vai fomentar esses negócios na periferia. É aquela venda, é aquele barzinho, é aquela lojinha que vai precisar de 1, 2 funcionários. Só que não adianta o Lula só dar crédito com o BNDES se não tiver cliente. Por isso que ele quer reduzir taxa de juros, por isso que ele quer aumentar o salário mínimo, que ele quer estimular a construção civil. Porque onde que os funcionários, os trabalhadores da construção civil moram? Na sua maioria, nas áreas periféricas. Então o que vai acontecer? Ele vai ter um salário maior, porque o programa Minha Casa Minha Vida está sendo retomado. Na hora que ele voltar para casa, ele vai passar na padaria que abriu graças ao incentivo do governo federal e vai comprar um pão. É assim que vai funcionar a economia. E com essa oposição chucra, tonta, falando de socialismo, o Lula vai simplesmente dançar na cara do Bananinha. Ele vai fazer um banana split do Eduardo Bolsonaro.